A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Isaías, estudando o capítulo 15. Amém, irmãos? Então vamos dar início, então, ao estudo da palavra do Senhor. Glória a Deus. Vou começando aqui com o capítulo 15, versículo 1, diz: Peso de Moabe, certamente numa noite foi destruída Ar de Moabe, e foi desfeita certamente numa noite foi destruída Kir de Moabe, e foi desfeita. Então, irmãos, Moabe, ela localizava a leste do Mar Morto. Moabe sempre foi inimiga de Israel, e da mesma forma que as outras nações inimigas, Moabe também ela seria destruída pelos assírios. Então, a profecia contra Moabe ela está dividida em 5 partes. Ela consta tanto no capítulo 15 quanto no capítulo 16. Né? Então, nós temos no capítulo 15, versículo 1, a introdução, depois a destruição súbita e completa de Moabe, 15 do 2 ao 9, depois o pedido de Moabe para se abrigar em Sião, vai do 16 do 1 ao 5, né? Contraste entre o antigo orgulho de Moabe e a decadência atual, 16 do 6 ao 12, e depois vem a conclusão, né? Que é dos 16 do 13 ao 14, né? E boa parte também, irmãos, aqui desse capítulo, dos capítulos 15 e 16 de Isaías, eles vão aparecer também em Jeremias 48, do 29 ao 38. Então, irmãos, falando um pouquinho, né, da origem do povo de Moab, né, nos remete lá para Ló, né, Ló e sua filha primogênita, né, ou seja, Moab é o resultado da união incestuosa, né, de Ló com sua filha. Né. Vou ler aqui o Gênesis 19, a partir do versículo 30, que diz assim: E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Continuando, versículo 34. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demo-lhe de beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu à luz a um filho e chamou-lhe de Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz a um filho e chamou-lhe Benjamim. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Tá, nós falando um pouquinho, né, a respeito do vinho nos tempos bíblicos, né? Sempre é interessante a gente falar desse assunto, né? Então, antes de se fazer o suco de uva, né, eles pisavam nas uvas, né? E esse suco de uva novo era coado e guardado, né? A gente sabe que eles não tinham geladeira, né? Não tinha como conservar o vinho para o ano todo. Aí, porque ele vai fermentando, né? E vai trincar a vasilha de barro. Então, o que que eles faziam? Eles curavam o couro do animal e faziam uma vasilha chamada odre. O couro, ele resiste mais tempo do que uma vasilha de barro. Então, eles não guardavam o vinho novo em odre velho. Por quê? Porque o odre dilata e fica velho, né? Por isso que não pode colocar um vinho novo em odre velho. Aí, com o tempo, havia a fermentação natural do vinho, né? Com isso, havia um teor de álcool. Então, muito diferente do vinho de hoje, onde a pessoa adiciona
álcool. O teor do álcool era menor, mas como eles bebiam muito, né, eles se embriagavam. Então, a fermentação alcoólica, a gente sabe que é um processo que transforma o açúcar, né, presente na uva em álcool. Sumo, né, ou suco que se obtém após a pisagem da uva, né, é chamado de mosto. Né? A palavra mosto ela é muito usada na Bíblia no Antigo Testamento. Agora falando um pouquinho sobre os moabitas, né? Os moabitas, eles são um povo aparentado dos judeus, né? E até conseguirem conviver com eles amistosamente em alguns períodos da história, né? Eles conviviam, né, judeus e moabitas de forma amistosa. Porém, em muitas outras ocasiões, os moabitas eles aparecem na Bíblia como inimigos do povo de Deus. Então, os moabitas, durante muito tempo, eles experimentaram certa prosperidade, né? E eles conseguiram espalhar pelo Planalto, né? E ainda conquistar vários povos e expandir-se ao norte. E os moabitas eles também aparecem em íntima associação com os amonitas, né? E seus parentes mais próximos. Em certa ocasião, Moisés ele foi impedido pelo Senhor de atacar os moabitas. E naquele período desfrutaram de proteção do Senhor dos conquistados israelitas, né? Dos conquistadores israelitas. Deuteronômio 2, versículo 9 diz assim, ó, então o Senhor me disse, não molestes aos de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança da sua terra, porquanto tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. Mas os moabitas, assim como os amonitas, né, eles foram duramente reprovados por Deus por terem se levantado contra Israel. Né? Está lá em Deuteronômio 23, de 3 a 6. Né? Eles não foram hospitaleiros, né, com os israelitas quando eles saíram do Egito. Além disso, Balaque, né, que era o rei moabita, ele ainda contratou o falso profeta Balaão para poder o que? Amaldiçoar o povo de Israel. Aí mais tarde, né, depois de Josué, aliás, né, já no período dos juízes, Deus permitiu que os moabitas oprimissem os israelitas por causa da sua desobediência. E essa opressão moabita, ela durou 18 anos sob o governo do rei Eglon, até que Deus levantou Eude, um homem canhoto, para livrar o seu povo. Aí depois da morte de Salomão, né, os moabitas eles deixaram de ser fiéis a Judá e passaram para o lado de Israel. Né? Aí depois da morte do rei Acabe, que era rei de Israel, os moabitas eles recusaram a pagar o tributo anual. Está lá em 2 Reis 3:5 que diz assim: sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Aí mais tarde Jorão, né, Jorão que era filho de Acabe, auxiliado por Josafá, que era rei de Judá, fez guerra contra Moabe. Né? 2 Reis 3:25 diz: e arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e entupiram todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir Haresete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Então, irmãos, geograficamente falando, né, Moabe é um nome histórico, né, de uma faixa de terra montanhosa no que é atualmente a Jordânia, ao longo da margem oriental do Mar Morto. Os principais rios de Moabe, né, mencionados na Bíblia são o Arnon, o Dibon, ou Dimon, né, que a Bíblia às vezes faz de águas de Dimon, e o Ninri, né, águas de Ninri. Então, esses são os principais rios. E Moabe era uma terra de cidades fortificadas, com muitos rios e correntes de água para regar os campos, né, campos propícios a pastos e cultivo de uvas, e muitas espécies de árvores como o bálsamo. Né? Agora, em Isaías 15, nós temos uma recordação do que aconteceu no passado. Né? Agora, a mesma situação ocorrerá de novo por meio dos assírios.
Mas se os moabitas se submeterem à autoridade de Judá, eles serão libertos. Então, voltando agora para Isaías capítulo 15, né, versículo 1, né? Então, essa palavra peso, né? Essa palavra peso, ela significa um fardo, né? Suportar um peso. É como se Isaías estivesse carregando uma mensagem pesada e ele precisasse passar logo essa mensagem, né, por causa do peso, né? Uma expressão de condenação, né? E foi, portanto, uma mensagem difícil para Isaías transmitir. São sentenças, né, que Isaías está transmitindo, né? Imagina uma pessoa tendo que levar uma mensagem de juízo para nações que envolvia a destruição de cidades e pessoas, né? Então é uma coisa bastante dura, difícil. A advertência de Deus para conosco, né, ela deve ser encarada como um ato de amor, de cuidado de Deus. A advertência ela pode causar uma destruição, mas essa destruição não irá nos matar, e sim remover coisas que não são do agrado de Deus. Então, Ar e Kir são cidades de Moab, né? Nos capítulos 15 e 16, há 21 locais de Moab citados. Então, segundo a palavra, o julgamento ele seria rápido. Ar e Kir, distante uma da outra, cerca de 40 quilômetros, elas cairiam na mesma noite. Os ataques eles aconteceriam durante a noite, o que aumentava o terror. E as palavras desfeita e destruída aparecem várias vezes nos dois capítulos, né, 15 e 16. Isso mostra o apego que o povo tinha pela terra e serve também para dar uma certa dramaticidade, né, para a história. E essa sentença contra Moab ela vai se cumprir durante a invasão de Senaqueribe, né, 3 anos depois da profecia citada em 16:14. Né? Então, todo o mal que Moabe fez para com Israel durante vários anos, aqui em Isaías, Moabe vai prestar contas de tudo. Versículo 2. Vai subindo a Bagite e a Dibon aos lugares altos para chorar por Nebo e por Medeba, clamará Moabe. Todas as cabeças ficarão calvas e toda a barba será rapada. Então, essa expressão vai subindo, né, está se referindo a Moab. Né? As pessoas elas iam para os seus templos e oravam aos seus deuses, mas nada disso adiantava. Né? Bagite, né, era o templo principal do lugar, era o santuário pagão que recebiam os lamentadores. E Dibon, né, era uma das principais cidades de Moab. Quando fala aqui no versículo lugares altos, eram os locais de adoração pagã. Né? Nebo, cidade de Nebo era adjacente à montanha, não muito longe da costa do norte do Mar Morto. Né? Foi lá que Quemos, o ídolo de Moab, foi adorado. Medeba ficava ao sul de Esbom, uma coluna a leste da Jordânia. Né? E Isaías diz que haverá choro, né, pela destruição das cidades de Moab. Né? O versículo diz aqui cabeças calvas e barba rapada, né, faziam parte do ritual de luto, né? E eram também sinais de humilhação. Né? Mesmo eles se humilhando, isso não impediu a Assíria de invadir Moab. Versículo 3. Cingiram-se de saco nas ruas, nos seus terraços, e nas suas praças todos andam gritando e choram abundantemente. Então, irmãos, vestir com pano de saco e chorar eram formas de expressar o luto. Né? A gente sabe que pano de saco era um tecido grosseiro, né, usado para fazer vestes. Nas suas ruas, nos seus terraços, nas suas praças. Né? Então, isso significa que o lamento aconteceria tanto em particular quanto em público. Né? E eles subiam no topo de suas casas, que tinham terraços, né, para chorar e gritar, clamando os seus deuses. Versículo 4. Assim Esbom como Eleale andam gritando, até Jaaz se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam
clamam, a sua alma lhes será penosa. Então, irmãos, Hesbom, Eleale e Jaaz são cidades de Moabe que sofreriam um ataque assírio, né? Hesbom é uma cidade dos amorreus, que fica a 30 quilômetros a leste do Jordão, e foi tomado por Moabe após a execução de Israel, né? Eleale é uma cidade perto de Hesbom, e Jaaz ficava a leste do rio Jordão, perto do território israelita de Ruben. A palavra diz que os gritos eram ouvidos por todo o caminho até Jaaz, né? Quando fala aqui o versículo os armados, né? Os guerreiros de Moabe, o versículo está querendo dizer que até entre eles havia choro. Versículo 5. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos foram até Zoar, como uma novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Oronaim levantavam um lastimoso pranto. Então, irmãos, Isaías ele clama por causa de Moabe, né? Clama, né, em razão do sofrimento daquele povo, né? Então isso mostra também que nós devemos clamar a Deus por aqueles povos que vivem no pecado e estão se destruindo, né? Então Isaías tinha uma certa simpatia por Moabe, né, por causa do parentesco com Israel. E Deus leva Isaías a clamar por Moabe, porque eles tiveram parte no estabelecimento da casa de Davi, na pessoa de Ruth, né? E Isaías mostra uma pessoa sensível diante dos horrores da guerra. A gente já viu essa sensibilidade de Isaías, né, também em outros capítulos, né? Então, Zoar, né, era uma cidade situada na fronteira sudoeste de Moabe, né, no sul do Mar Morto. Era o local para onde correriam os refugiados e onde os assírios ainda não haviam chegado. No passado, quando a cidade de Sodoma e Gomorra, a gente sabe que Sodoma e Gomorra estavam localizados no bairro de Sidim, próximo ao Mar Morto, né? Então foi destruída, né, Ló e suas 2 filhas fugindo para Zoar, né, a qual foi poupada na destruição de Sodoma e Gomorra, né? Então, já a subida de Luíte é um monte onde eram oferecidos sacrifícios aos deuses, né? E é mencionado por Jeremias em seu lamento por Moab. Isso está lá em Jeremias 48, versículo 5. Quando o versículo diz: levanta um lastimoso pranto, é porque será uma época de muito sofrimento. 15:6. Porque as águas de Ninri serão pura assolação, porque já secou o feno, acabou a erva, e não há verdura alguma. Então, irmãos, na sequência do versículo anterior, né, os moabitas eles buscaram refúgio, né, nas águas de Ninri, mas aquelas águas haviam secado, né, por falta de água e grama havia ressecado, né? Os fugitivos eles esperavam encontrar em Ninri um oásis, mas na realidade só encontraram miséria. E os exércitos invasores eles tinham o costume de obstruir as fontes e os cursos d'água. Então, o julgamento de Deus sobre Moab não seria apenas uma derrota militar, né? Mas também haveria uma maldição sobre a natureza, né? 3 coisas aconteceram: secou o feno, acabou a erva e não havia verdura alguma, né? Versículo 7. Por isso, né, a abundância que ajuntaram e o que guardaram ao ribeiro dos salgueiros o levarão. Por isso o quê? Né? Por causa da devastação da terra, né, os fugitivos eles continuaram avançando para o sul até chegar ao ribeiro dos salgueiros. Então eles pegaram o máximo de coisa que puderam pegar, né? Só que a abundância em estoques de Moabe, ela será levada, né, então para o ribeiro dos salgueiros. Né? Versículo 8. Porque o pranto rodeará aos limites de Moabe até Eglaim, chegará o seu clamor, e ainda até Beer-Elim chegará o seu lamento. Então, mais uma vez, Isaías enfatiza a questão do choro, né, desesperado de Moabe, né? O pranto será tão grande que vai alcançar todos os limites de Moabe.
vai alcançar Eglaim e Berlim, né, que são cidades que ficam opostas. Ou seja, Isaías, né, está querendo nos dizer que o país inteiro, né, foi destruído. Versículo 9. Né? Porquanto, né, as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra o restante da terra. Então, Dimon, né, o mesmo que Dibon, está lá em Isaías 15:2, né? É um rio perto do extremo sul do Mar Morto, que faz divisa entre Moabe e Edom. Né? As águas elas serão transformadas em sangue. Dimon significa sangrento, leões escapando das tragédias, né? Fugindo para o sul. Né? Houve também tão grande matança que as águas de Moabe estavam sujas de sangue. E aqui nesse versículo, né, Isaías ele está comparando a Assíria como leões. Leões. Então aqui chegamos no versículo 9, né, chegamos no final do capítulo, né, de Isaías 15. Espero que os irmãos tenham compreendido aqui, né, as explicações. Caso os irmãos tenham alguma dúvida, né, vocês podem postar aí nos comentários, que a gente vai tentar ajudar vocês. E peço que, se você gostou desse vídeo, você deixe seu like, né, seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Amém, irmãos? Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia.